Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, dia 26 de outubro. Vamos então meditar o texto do Santo Evangelho e eu agradeço por sua companhia, por estarmos acompanhando a Santa Palavra de Deus, meditando o Evangelho de Lucas. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje já foi objeto de muita confusão. Já foi muito mal interpretado ao longo da história em várias ocasiões. Jesus está subindo para Jerusalém e nós sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. Jesus vai enfrentar a cruz e a morte redentora. E ele usa uma linguagem nitidamente simbólica. Jesus histórico, Jesus de Nazaré, sempre foi um homem pacífico. Até realizou algumas ações simbólicas, mas a estrutura mesma do Evangelho de Jesus, do seu ministério público, sempre foi marcado pela paz, pela pacificação. Jesus nunca quis provocar guerra, por exemplo, contra o Império Romano. Ele nunca aceitou um messianismo guerreiro, um messianismo triunfalista, um messianismo político que viria fazer a guerra contra o Império Romano. É neste contexto que devemos entender os símbolos usados no Evangelho de hoje. Primeiro, o símbolo do fogo está associado, por exemplo, à palavra de Deus. Está associado ao juízo divino, ao julgamento de Deus que purifica. E, obviamente, está associado também ao Espírito Santo. Jesus diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. O símbolo do fogo está associado também ao batismo. E nós sabemos que esse sacramento não consiste num mero banho de purificação dos pecados. Mas para Jesus o batismo é um evento novo que transmite força, vitalidade, movimento, missão. O batismo anunciado por Jesus Cristo é também batismo de sangue.
exatamente aquilo que está para acontecer em Jerusalém dentro de poucos dias. A experiência da cruz é este batismo de sangue por excelência. Jesus não foge. Jesus enfrenta o drama da incompreensão do mundo por causa de sua missão. É neste sentido que Jesus faz a distinção entre paz e divisão. Ele diz que não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. O que significa isso? Significa que é o tempo da decisão por Cristo Jesus, sem adiamentos. Não é o tempo de uma paz de cemitérios, de um falso irenismo, é o tempo da opção radical pelo Senhor e pelos valores do reino de Deus que Jesus propõe. O batismo é a inserção na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo batismo nós recebemos a adoção filial na força do Espírito Santo. Jesus diz que veio trazer a divisão, veio trazer aquela radical oposição até mesmo no seio da própria família. No livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 6, ali se diz com toda clareza que a ruptura das relações familiares por causa de Deus é sinal dos novos tempos messiânicos. A paz que Jesus oferece não é a ausência de conflitos, nem é uma situação meramente psicológica de tranquilidade. Não existe no cristianismo uma paz tranquila. Como diz Padre Zezinho, ela é sempre uma paz inquieta. Pelo batismo, nós aderimos à palavra de Cristo. Criamos um relacionamento novo e profundo com Ele. Pelo batismo, fazemos uma opção radical e existencial por Cristo Jesus. Isso cria um estado de paz, um estado de alegria, inclusive na dor, paz, inclusive nos conflitos, serenidade e paz, inclusive no mistério da cruz. Uma alegria nova que não é meramente uma sensação psicológica. É neste sentido que podemos dizer, no fogo do Espírito Santo, nós somos capazes de nos decidirmos por Cristo Jesus. Isso traz alegria e paz ao coração, sensação de consolação, mesmo na dor, na incompreensão, na crítica e na cruz. Pela cruz, nós vemos a luz. É este fogo do Espírito que nós somos chamados a experimentar, mesmo quando isso provoca divisão, incompreensão, crítica e até martírio. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.